E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, e nesse vídeo pra gente repercutir um pouquinho do título mundial do PSG para cima do Flamengo, o primeiro da história do clube francês, que fez com que torcedores do Flamengo, com que a Globo ficasse bastante frustrados com o vice-campeonato, tá? Bom, antes de a gente entrar nesse vídeo, peço muito ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante e me ajuda demais, beleza, rapaziada? Bom, sem enrolação então, bora pro vídeo, pessoal, repercutir um pouquinho da vitória do PSG nos pênaltis para cima do Flamengo. Obviamente, jogo na quarta-feira, tarde, estavam trabalhando, não pude acompanhar o jogo de maneira integral, então antes de estar fazendo esse vídeo, eu vi os melhores momentos ali da partida e deu para notar que foi uma partida interessante, bacana, que obviamente teve ampla vantagem dos franceses, jogava em casa, né, entendeu? E conseguiu o seu primeiro título mundial. O PSG teve muito mais volume de jogo que o Flamengo, pessoal, isso foi notório, você pode ver nas estatísticas, teve o dobro de chutes a gol, o dobro de oportunidades, quase o dobro não, né? Quase o triplo, o quádruplo de oportunidades que o time do Flamengo no chutes a gol, mas mesmo assim a partida foi decidida nos pênaltis. Hoje o Agustin Rossi não teve uma tarde inspirada, pessoal. Um dos primeiros lances do jogo que gerou um gol que foi anulado corretamente, o Rossi acabou chutando a bola despretensiosamente, também com falta de atenção, e acabou sobrando nos pés do Fabian Ruiz, que fez o gol, porém, na origem, a bola tinha saído, e acabou girando-se o escanteio e anulado o gol. Alívio para o Agustin Rossi, alívio para a torcida do Flamengo, alívio para a transmissão na Globo no lance. Porém, pouco tempo depois, o PSG conseguiu, enfim, abrir o marcador depois que o Agustin Rossi espalmou a bola no pé do Fabian Ruiz, que acabou chutando ali para o gol sem chance de defesa. E nisso, o PSG tinha criado um volume interessante de jogo, o Flamengo teve algumas oportunidades com o Bruno Henrique, o Pulgar, mas o PSG foi muito mais pro ataque do que o time do Flamengo, né? E depois, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu fazer um gol de pênalti cometido pelo Marquinhos em cima do Arrascaeta, que o Jorginho cobrou com extrema categoria e acabou gerando o empate do Flamengo, e muitos acreditavam que o Flamengo poderia surpreender o PSG desde então. O Flamengo teve oportunidades também de virar a partida, pessoal, apesar do volume de jogo ser maior do PSG e ter mais oportunidades, o Flamengo também teve lances capitais que poderiam ter gerado um resultado mais positivo para o Flamengo no tempo normal. Quis o destino, quis o futebol, que essa partida fosse para as penalidades, e aí, meus amigos, foi triste ver os batedores do Flamengo. É bem verdade que o Safonov, o goleiro russo do PSG, foi muito bom, foi muito assertivo, mas a gente também tem que não somente enaltecer o goleiro, mas também pontuar que bateram muito mal os jogadores do Flamengo, cantaram um canto ali e acabou facilitando o trabalho do goleiro russo, que acertou os 4 cantos. Então, mérito também do goleirão, mas eles poderiam ter feito bem melhor do que aqueles chutes tenebrosos que acabaram determinando a vitória do time do PSG. Vale ressaltar, pessoal, que um time brasileiro não conquista o Mundial desde 2012. Já se vão aí 13 anos sem, aliás, nenhum clube, inclusive brasileiro e sul-americano, a levantar o caneco do Mundial. Triste, né? Mas se serve de consolo, ao menos os times brasileiros que têm dominado o futebol sul-americano têm sido muito mais competitivos do que nas eras passadas, né, em que a gente já era taxado como um saco de pancada dos europeus. A gente tem visto jogos muito mais equilibrados, como é o caso recente do Palmeiras, do Mundial, do Flamengo também no Mundial quando venceu o Chelsea com um placar elástico. Hoje também foi um jogo bem parelho, apesar de um maior volume do Paris Saint-Germain, mas a gente vê que os investimentos que vêm sendo gerados nos clubes brasileiros, mais precisamente Flamengo e Palmeiras, têm surtido efeito, e esses times têm sido muito mais competitivos com o futebol europeu. Isso é bacana para o futebol. Logicamente a derrota de hoje gera-se memes, né, pro lado dos flamenguistas, mas eu acho que analisando assim a partida como um todo, né, e o desempenho dos brasileiros, mais precisamente Palmeiras e Flamengo em confrontos recentes contra europeus,
dá para ver que a qualidade tem aumentado, né? O nível de competitividade tem sido muito mais interessante do que tempos passados, tá? Bom, o que fica para o torcedor do Flamengo é lamentação, obviamente que nós brasileiros, acredito que a gente dá muito mais ênfase, dá muito mais importância para o Mundial do que clubes europeus, né? Isso é histórico. Mas a gente sabe que ainda assim o futebol europeu ainda está bem mais à frente que o futebol sul-americano em termos de nível técnico, tático, competitivo, e o Brasil ainda está um pouco atrás nessa questão, e isso se vê pelo número de times brasileiros que a gente vê que são competitivos de fato, como mais uma vez mostra ser Palmeiras e Flamengo. E isso, infelizmente, pessoal, porque o que a gente espera é que o nível do futebol brasileiro alcance um patamar de que possa bater de frente com outros clubes, mas que antes disso possa haver competição internamente, algo que não tem acontecido, infelizmente, né, pessoal? Isso a gente vê constantemente aí no cenário brasileiro. Bom, mas isso aí, torcedores do Flamengo, o que vocês acharam da partida? Vocês estão tristes, estão abalados emocionalmente? Como é que vai ser a quinta-feira de vocês? Aproveite como os comentários, pois é sempre muito importante. Eu, particularmente, se eu fosse vocês, torcedores do Flamengo, não ficaria triste em hipótese alguma, porque a gente sabe que esse time do Flamengo é um time que há bons anos aí vai estar batendo de frente aí com diversos clubes aqui do futebol brasileiro, não somente isso, mas sul-americano, e vai estar sempre aí tendo a chance real de títulos, algo que infelizmente nesse primeiro momento eu não vou conseguir ver no meu querido São Paulo, e infelizmente é isso, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, galera, é muito importante deixar o like, a inscrição no canal. Peço muita ajuda de todos vocês, é sempre muito importante a participação de todos vocês. E não esqueça, coloque no campo dos comentários o que vocês acharam da partida de hoje. É muito importante a participação de todos vocês. Vocês acham que nas penalidades o cara foi o Safo 9 mesmo? Ou os jogadores do Flamengo que vacilaram muito nas cobranças? É muito importante a participação de todos vocês. E um detalhe, não vamos crucificar o Agustín Rossi, porque o cara aí salvou o Flamengo na Libertadores. Se não fosse ele, o Flamengo não teria conquistado a Libertadores esse ano. Sejamos justos com o argentino. Galera, esse é o futebol. Tem hora que você vacila, tem hora que você se dá bem. Futebol é isso. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais e valeu. Não esqueça, likezinho, inscrição no canal. Vejo vocês numa próxima. Fui!